queridos alunos. Então, nós vamos dar uma adiantada na aula de segunda-feira e vamos começar a falar sobre monômios. A gente já conversou sobre expressões algébricas, valor numérico de expressões algébricas, e que expressões algébricas são formadas por monômios, binômios ou trinômios, que nós chamamos também de polinômios, né? Monômio, porque tem um termo só. Então, aqui nós temos exemplos de monômios, tá? Então, 5x ao quadrado y é um monômio, né? Por quê? Porque ele é um termo algébrico somente. O termo algébrico do monômio ele é formado por um número, por letra ou por números e letras, tá? Então, se for um termo algébrico só, a gente chama de monômio, né? Então, aqui a gente tem um outro exemplo de monômio, em que eu tenho um termo algébrico só, e aqui na letra C, um outro exemplo de monômio, tá? Então, o monômio é formado por um número, que nós chamamos de coeficiente do monômio, e pelas letras, que a gente chama de variáveis, né? Ou parte literal. Já conversamos sobre isso, né? Literal porque vem de letra, tá? Então, o monômio ele é composto por um número, coeficiente e parte literal. Coeficiente e parte literal. Coeficiente e parte literal, tá? O monômio, a variável, ela não pode estar no denominador nem num radical para ser considerado monômio, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses monômios, né? Então, esse monômio, ele tem um coeficiente, 5, né? Aqui, até vou fazer menor, porque daí eu vou circular. Em azul, então, os coeficientes, tá? Os coeficientes aqui, então, vamos circular em azul. O coeficiente aqui é 5, né? Aqui eu tenho o coeficiente menos 2, né? E aqui o meu coeficiente, ele é determinado por uma fração. Gente, quando eu não tenho nenhuma multiplicação, número aparecendo aqui, na verdade eu tenho o número 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Vocês se lembram, se eu tenho M, eu tenho um M. Se eu tenho só uma caixinha, eu tenho uma caixinha, né? Então, é o elemento neutro da multiplicação. Por quê? Porque se fosse zero, eu não teria essas letras aqui, se fosse uma multiplicação por zero. Então, vocês vejam que aqui o coeficiente é 1/5, tá? Então, sempre que eu não tiver aparecer um número multiplicando a minha parte literal, é o elemento neutro da multiplicação, que é o número 1, tá? Ok? Então, os coeficientes e azuis, né? Então, vamos ver a parte literal. A parte literal em vermelho. Então, x ao quadrado e y é minha parte literal, a ao cubo, b ao quadrado, c, né? E mn aqui é a minha parte literal, tá ok? Além dos monômios que a gente tem essas características deles, nós temos uma outra característica, tá? Que é o grau do monômio, né? Então, são 3 características, grau do monômio, tá? E o grau do meu monômio, ele é dado pela soma dos coeficientes, pela soma dos expoentes da parte literal, tá? Então, assim, sempre quando não aparece o expoente na parte literal, meu expoente é 1, tá? Aqui, então, não aparece, é 1, e aqui é 1. Então, o grau do meu monômio, ele é dado pela soma dos expoentes. Então, aqui vocês vejam que, nesse meu primeiro monômio, né, 2 mais 1 de terceiro grau, ou grau 3, tá?
E esse aqui, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Né? E aqui, 1 mais 1, 2. Esse aqui é de segundo grau. Então, esses são os graus dos meus monômios. Por que a gente aprende, né? Nós vamos começar a fazer todas essas operações com monômios. Por quê? Porque em seguida nós vamos ter na semana que vem a semelhança de monômios, né? Para que isso? Para que a gente consiga trabalhar com polinômios, que são, né, operações com os monômios, né? Então, aonde eu tenho mais de uma parcela, tá? Então, tudo que a gente vai aprender sobre o monômio, depois a gente vai estender para o polinômio. É importante que vocês prestem atenção, tá? Vocês têm que saber o que a gente conversou, regra de sinais, tá? E propriedades, aquelas primeiras dos propriedades, né, da potenciação, né, que a gente viu lá no início. É por isso que a gente vem somando esses conhecimentos, né, e relembrando para que a gente possa usar, né, eles agora na álgebra, tá ok? Então, continuando agora, né, eu vou dar uma olhadinha agora, nós vamos dar uma olhadinha em quando que os monômios, tá, são semelhantes. Então, monômios semelhantes, ou semelhança de monômios, tá? Então, quando dois monômios ou mais são semelhantes, quando eles possuem a mesma parte literal, né? Então, nós vimos que a parte literal é formada pelas letras. Então, a parte literal, ela tem que ser igual, tá? Então, os monômios semelhantes têm a parte literal igual. Bom, vocês vejam que, então, para eu determinar se dois monômios são semelhantes, tá? E nós vamos precisar saber disso, porque assim que a gente começar a fazer as operações com polinômios, né, a gente vai precisar ter muito bem a ideia do que são monômios semelhantes, tá? Bom, a parte literal é formada pelas letras. Então, eu sei que dois monômios são semelhantes quando as partes literais são iguais, tá? Independente do coeficiente. Bom, aqui eu tenho um exercício bem parecido com o que eu dei para vocês no material, né? E eu peço, então, para ligar os monômios semelhantes. Então, vamos ver aqui, ó. X ao quadrado, né? Aonde que eu tenho esse monômio semelhante? Aqui, ó, x ao quadrado. Então, menos 6x ao quadrado é semelhante a x ao quadrado, né? Então, eu vou colocar aqui do lado letra A. É semelhante a esse aqui. Bom, vejamos agora aqui, ó, AX, né? Onde que eu tenho AX semelhante? AX. Então, 3AX é semelhante a menos 8AX. Independente do coeficiente, né, a parte literal é igual, tá? AB ao quadrado, essa é a minha parte literal. Onde que eu tenho AB ao quadrado aqui, né? Então, vocês vejam, ó, aqui eu tenho B ao quadrado A, mas é igual a AB ao quadrado? Sim, porque se nós lembrarmos aqui, eu vou escrever para vocês, tá? Se a gente lembrar aqui, ó, AB ao quadrado é igual a B ao quadrado vezes A, né? Por quê? Porque na multiplicação, aqui já aprendemos que são fatores multiplicativos, na multiplicação, né, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz eu ter 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 3. Então, realmente, ó, AB ao quadrado e B ao quadrado A são semelhantes. Letra C, tá? 4y e menos y também são semelhantes, tá? Então, onde a parte literal é o y, tá? E b ao quadrado A5, aqui eu tenho b ao quadrado na coluna número 3, né? B ao quadrado A5. Então, aqui, letra E. Então, assim, temos na ideia monômios semelhantes, parte literal tem que ser igual. A parte literal, ela pode estar em outra ordem, lembrando
da propriedade da multiplicação. Tá, queridos? Então, continuando, a gente vai fazer agora, então, um pequeno exercício, vocês têm também no material de vocês, tá? Muito semelhante. Então, aqui eu tenho os monômios, né? E aqui eu peço para vocês completarem a tabela com coeficiente, parte literal e o grau desse monômio. Então, vamos fazer aqui alguns juntos, se não ficar muito longo o vídeo, a gente faz todos, tá? Então, primeiro eu vou colocar o coeficiente aqui em azul, né? Esse monômio aqui, qual é o coeficiente? Lembrando que o coeficiente é o número que está multiplicando o monômio. Menos 80 e... Só vou colocar um sinal aqui. Menos 87, né? Bom, qual é o coeficiente desse segundo monômio? 26. Esse aqui é um monômio? Claro que é um monômio, onde eu só tenho o coeficiente, né? Eu não tenho parte literal, mas ele é um monômio. E qual é o coeficiente desse monômio? 0,36. Esse monômio aqui também ele tem um coeficiente. Qual é o coeficiente que está multiplicando? O elemento neutro da multiplicação, que é o 1, né? Neste monômio aqui, onde eu tenho a parte literal, o coeficiente também é 1, porque é 1B3C5, né? Que está multiplicando. Esse monômio aqui é um monômio, né? Onde eu tenho um coeficiente aqui 1A, né? Que é o elemento neutro da multiplicação. Sempre quando não tiver quando não aparecer um número multiplicando o meu monômio, a parte literal é 1, né? Então, menos 1/7, né? E aqui também eu tenho 1Z, né? Não posso apagar, não posso colocar aqui. Então, aqui eu também tenho 1 que está multiplicando o Z, né? E esse sinal negativo, ele pertence ao coeficiente que está multiplicando. Então, é menos 1, né? E aqui eu tenho, então, a raiz de 5 multiplicando o meu monômio, né? Bom, e a parte literal desse monômio? Bom, a parte literal são as letras deste monômio. X, Y e Z, né? X que multiplica Y, que multiplica Z, isso nós já vimos, né? Aqui, A ao quadrado. Aqui, eu tenho parte literal? Não, eu não tenho. A parte literal aqui, ela não existe, tá? A parte literal aqui, K, X5, né? B3C5, né? Aqui a parte literal é o A, né? Aqui a parte literal é Z ao quadrado. Vejam que não é menos 1A, porque aqui esse faz parte do coeficiente. O Z ao quadrado, o menos 1 é o coeficiente do Z. E aqui x7, né? Ok. E o grau, né, desse monômio? O grau, como eu falei, é a soma dos expoentes, né? Então, aqui vocês vejam que eu vou até pegar de amarelo aqui para ficar melhor, né? Os expoentes aqui, a gente já viu, são 1, né? Os expoentes são 1. Então, esse aqui é do terceiro grau, tá? Realmente, a amarelo não ficou muito bom. Vamos continuar com o verde, né? Então, aqui 1 e 1 terceiro grau, tá? Aqui, segundo grau, né? Aqui eu não tenho o grau do meu monômio, né? 0 grau, na verdade, porque aqui é 0, né? Aqui, 1 mais 5, sexto grau, tá? 3 mais 5, oitavo grau, tá? Aqui,
o expoente é 1. Isso a gente já viu lá nas propriedades de potência. Então, esse aqui é de primeiro grau, né? Segundo grau e sétimo grau. Tá ok?